Oi, gente, Isabela aqui, sou estudante de medicina da UFPE, no meu segundo período do curso atualmente. E vocês que me ajudaram na construção desse vídeo. E aí eu vou falar primeiramente sobre as dificuldades que nós, enquanto estudantes de medicina da UFPE, né, da Universidade Federal, a gente normalmente enfrenta. Do meio do vídeo pro final, eu vou falar especificamente da UFPE CAA, que é o Centro Acadêmico do Agreste, que é o campus que atualmente eu estudo. Então, gente, qual é a primeira dificuldade, assim, que eu percebi tanto em mim, como também dos meus colegas de turma, sabe? A gente tem uma cobrança extrema. Mas, gente, eu nunca tive isso, assim, em outras áreas da minha vida, entendeu? E olha que eu já venho de uma faculdade que é muito difícil, que os estudantes também se cobram bastante, que é engenharia. Mas na faculdade de medicina, em uma federal, por exemplo, a maioria dos alunos que estão lá, eles já estudaram muito para poder chegar ali, entendeu? Tenho observado isso, assim, sabe? Essa autocobrança em ser um aluno excelente. E às vezes a gente esquece que a nossa vida tá além da medicina, sabe? Também eu queria comentar sobre isso ainda, que essa cobrança extrema, ela nem vem assim dos professores, sabe? Os meus professores, especialmente, eles são muito humanos, sério. E isso, inclusive, é uma coisa que eu percebi de um contraste extremo entre a faculdade de engenharia, né, que é a área de exatas, e a faculdade de medicina. Sério, os meus professores, eles são muito, muito humanos. Então, não tem essa cobrança excessiva por parte deles, sabe? Eu percebi essa cobrança excessiva mais por parte dos alunos mesmo, e com isso eu me incluo 100%. Eu fico me cobrando por melhores notas, por aprender mais, sabe? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto profissionais da saúde, né? O ponto 2, como dificuldade que eu tenho observado nessa minha experiência como universitária de medicina, a carga horária. Mas, gente, é um absurdo. Pra vocês terem uma noção, eu fui comparar a minha carga horária com o curso de engenharia, que são 5 anos de duração. A carga horária do curso de engenharia é de 4.100 horas, certo? Para 5 anos. Medicina na UFPSA, que é onde eu estudo, são 8.400 horas, mais que o dobro da engenharia. Só que medicina só tem 1 ano a mais de curso. A gente tem muita atividade da faculdade pra estar lá presente, sabe? E ainda assim a gente tem que estudar muito em casa. Então esse seria o meu top 2, né? A gente tem até um memezinho entre os estudantes de medicina que a gente fala assim: a faculdade tá me atrapalhando de estudar para a faculdade. E dentro desse ponto ainda, tem outro que é muito interessante, atrelado a essa quantidade de horário assim mais prolongada, que é a quantidade de assunto que a gente tem pra ver em uma semana. Minha gente, é absurda a quantidade de assunto. Você fica pensando assim, como é que eu vou aprender isso tudo em uma semana? Quando eu vou falar mais sobre um pouco o método do meu curso, né, que é o PBL, aí vocês vão entender melhor essa questão da semana. E isso acaba sendo algo que dificulta a nossa mente, sabe? Mesmo pra se adaptar e tal. O primeiro ponto é infraestrutura e recursos limitados. Assim, porque vocês sabem, faculdade pública, minha gente, não é assim, um negócio aqui quebrou, amanhã já conserto. Tem toda uma questão de um planejamento, sabe? Que não envolve só você querer consertar. Não envolve só a administração do curso querer consertar. Realmente tem que vir verba, tem que ter licitação, não sei o quê. Então, isso acaba sendo algo que dificulta em relação à faculdade particular, por exemplo, que quebrou, se não consertar, o aluno vai reclamar e é capaz de deixar de pagar. Enfim, como é que vai se manter, né? Aí eu percebo essa dificuldade, assim, na faculdade pública, né? Que a gente realmente tem, somente lá, em cursos novos, né? Que feito ao CA, que só tem 10 anos de curso até então. A gente também tem outras dificuldades, como, por exemplo, a gente ainda não tem hospital universitário, sabe? E isso foi até uma coisa que vieram me perguntar se era algum problema. Veja, eu acho que ter um hospital universitário é muito positivo para o estudante de medicina, sabe? No entanto, nós aqui de Caruaru, nós temos acesso para estágio em todos os hospitais da cidade, assim, todos. Hospitais públicos, né? Além dos hospitais da cidade, a gente também tem acesso às maternidades, às UPAs, às UBSs, que são as unidades básicas de saúde. Então, assim, oportunidade de praticar a medicina, de praticar a experiência da saúde aqui em Caruaru, não temos. Por mais que não tenhamos hospital universitário, entendeu? Então, meio que já respondi uma dúvida que vocês também me mandaram, que é sobre essa questão do hospital universitário. O terceiro ponto que eu gostaria de comentar, que um estudante de medicina normalmente sofre enquanto está estudando numa federal,
é a falta de um apoio, suporte familiar e emocional, sabe? Porque, assim, principalmente pessoas que vêm de fora. É super comum isso, sabe? Uma boa parte da minha turma não são de pessoas que são daqui de Caruaru, são pessoas que vieram de outras cidades, de outros estados. E aí, eu acho, assim, que isso é algo que dificulta. O curso, ele é muito puxado, assim, nesse quesito de carga horária, nesse quesito de assuntos. Então, eu acho, assim, que isso acaba pesando um pouco, essa questão emocional. No entanto, na UFPE, por exemplo, a gente tem também acesso a consultas com psicólogo. Então, meio que isso pode ajudar a atenuar essa questão. Mas isso é outro ponto que eu gostaria de destacar. Além disso, são as dificuldades financeiras que pode acarretar a permanência de um estudante de medicina numa faculdade pública como a UFPE. Por quê? Por mais que tenham bolsas, né, para poder ajudar pessoas de baixa renda, por exemplo, só tem isso, né, que não tem um suporte familiar, enfim, meio que vai ter que viver com aquilo, porque não dá meio que para trabalhar externo, entendeu? Porque a faculdade em si já exige muito, não tem tempo para você fazer outras coisas. Claro que apertando aqui, ali, tem gente que dá mentoria, tem muitos alunos da minha turma mesmo que dão mentoria, então isso é outra fonte de renda que pode entrar. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de brownies, né? Então, meu marido que gera essa empresa junto comigo e a gente consegue se manter na faculdade de medicina por causa disso. Mas depois que eu fui aprovada em medicina, eu já fui me estruturando para me afastar mais da empresa, sabe? E hoje em dia, quase um ano depois de aprovada, eu vejo a necessidade de me afastar cada vez mais da empresa, sabe? Porque realmente é muito puxado. E tem épocas assim que parece que a pessoa vai enlouquecer. Então, para a qualidade da saúde mental, é muito importante assim que o aluno que está pensando em estudar medicina numa faculdade pública, ele pense que essa questão financeira é algo que ele tem que avaliar, sabe? Em contrapartida, eu acho que vale super a pena, inclusive assim, sei lá, pegar um empréstimo a longo prazo, sabe? Porque, gente, é um sonho. Tem gente que paga 10 mil reais, 12 mil reais, 13 para estudar numa faculdade particular, que às vezes não tem nenhuma qualidade de ensino assim tão legal. Não estou dizendo que toda faculdade particular é assim, mas algumas nós sabemos que tem um conceito mais duvidoso. Mas a federal, de modo geral, você está estudando numa instituição de referência nacional. Então, eu acho assim que essa questão financeira, ela não é o principal ponto a ser enfrentado, sabe? Porque eu acho assim que tem jeito de driblar essa situação, mas é um ponto que pode afetar a sua saúde mental enquanto universitário de medicina de uma federal. Coisa é que a faculdade de medicina, né, ela tem a duração total de 6 anos. E a gente tem, de maneira mais geral, 2 métodos, que é o método tradicional e o método PBL, né? O método tradicional, ele é um método que a gente vê desde sempre, assim, nas escolas, em que tem um assunto, o professor explica todo o assunto, aí o aluno fica lá só absorvendo aquele conteúdo, depois ele estuda em casa, não sei o quê. E o método PBL é o quê? É um método mais ativo de estudo, sabe? E como ele é mais ativo, ele exige mais do aluno para poder o aluno aprender do que o próprio professor. Que eu vou explicar já como é que ele funciona aqui no campus da UFPSA. Então, particularmente, né, eu quase um ano depois de vivenciar isso, eu tive muita dificuldade de me adaptar ao método PBL nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Porque a minha gente já estava acostumada com o método tradicional, né? Eu acredito que todos os alunos que migram para esse método PBL têm uma dificuldade inicial, resistência inicial e tal. Mas depois, quase um ano depois que eu comecei a estudar por este método, eu não trocaria por nenhum outro, porque é muito estimulante estudar por este método, sabe? Além dessas diferenças conceituais, também tem uma diferença prática, especificamente lá no curso da UFPSA. O método tradicional, por exemplo, o curso de medicina é dividido basicamente assim. Os 2 primeiros anos nós temos o ciclo básico, que é aquelas matérias de bioquímica, anatomia, essas coisas assim, sabe? E depois de 2 anos de ciclo clínico, que a gente vai ver dermatologia, vai ver as áreas da medicina, tipo clínica médica, enfim. E os últimos 2 anos são de internato, que é como se fosse um estágio prático, assim, sabe? A gente roda em várias áreas da medicina e pronto.
E aí depois a pessoa se forma. Isso é o método tradicional. Lá na UFPSA, que é o método PBL, a gente mudou algumas coisinhas. O nosso ciclo básico, no lugar de ser 2 anos, que seria tipo o curso, o método tradicional, nós vemos o ciclo básico em 1 ano. Daí você já tira a quantidade de coisa que a gente tem que estudar em 1 ano. A gente vê basicamente toda a anatomia, fisiologia, bioquímica, tudo no primeiro ano da faculdade. Depois, nós temos 3 anos de ciclo clínico, sabe? Aí, beleza. Método PBL lá no CAA. A gente, primeiro ano, ciclo básico. Depois, 3 anos de ciclo clínico e os últimos 2 anos dedicados ao internato. Beleza? Essas são as diferenças iniciais do método PBL para o método tradicional. Como eu falei para vocês, né, o método PBL é um método ativo de estudo. Ele é uma metodologia baseada em problemas. E aí, eu coloquei aqui no meu computador e eu vou deixar aqui na tela para vocês verem como é que é a nossa semana padrão do curso de medicina da UFPSA, né, assim, bem específico agora. Na segunda-feira e na quinta-feira, a gente tem pela manhã estágio desde a primeira semana já, viu? A gente já vai pra UBS. A primeira não, na verdade, na segunda semana a gente já vai pra UBS, porque na primeira semana é a apresentação do curso, não sei o que, mas já a segunda semana já vamos lá plenos estudos de medicina pra UBS. Então, a partir da segunda semana do curso, no primeiro período ainda, a gente tem estágios que acontecem tanto na segunda-feira como na quinta-feira de manhã. E aí, como é que isso acontece, né? Vai um grupo na segunda e outro grupo, o que não foi na segunda, vai na quinta-feira. E esses grupos ficam alternando os dias, sabe? Mas, de maneira geral, os estágios são do primeiro ano na segunda-feira de manhã ou na quinta-feira de manhã. Vai depender de cada semana. À tarde, na segunda-feira à tarde, a gente tem o que se chama de problematização. Que o que é? A gente vai se reunir com um grupo, né, que é definido pela universidade, com o professor, que é um tutor, e a gente vai falar sobre as experiências que a gente teve ali naquele estágio, entendeu? E aí, com isso, a gente vai aprendendo, compartilhando. Ah, isso aqui é interessante, eu vi esse caso aqui, não sei o quê. E aí o professor vai dar algumas coisas a você e você vai respondendo. Enfim, isso é o que se chama de problematização. E na terça-feira, a gente tem as tão temidas tutorias. Gente, ai meu Deus do céu, é o terror das nossas vidas. Porque é o que mais, não é que é o terror. Por exemplo, as tutorias é a minha parte preferida da semana, porque, enfim, eu gosto muito. Só que a gente precisa estudar muito pra ela, sabe? Sabe aquela questão da autocobrança que eu falei pra vocês? É justamente nas tutorias onde nós somos mais cobrados por a gente mesmo em dar o nosso melhor. E o que são? As tutorias são pequenos grupos de em torno de 9 a 10 pessoas em que se reúnem, né, os alunos, e tem um tutor que vai guiar esses alunos. Esse tutor é um professor vinculado à Universidade Federal, entendeu? Então, porque eu estou entrando na faculdade de medicina, eu achava que o tutor era tipo monitor, alguma coisa assim. Não, o tutor é um professor que tem conhecimento sobre aquele assunto, entendeu? E aí a gente fica 6 meses com o mesmo professor e com o mesmo grupo. Então, toda semana a gente se reúne em grupos de tutoria. E como é que isso funciona, né? De 10 às 12, tem sempre uma tutoria de abertura em que nos é apresentado um caso específico. Por exemplo, teve um caso que era do senhor José João. Isso é um spoiler já, tá? Ele tem algumas doenças metabólicas. E aí mostra, tipo, exames bioquímicos, não sei o que. Tem todo um contextozinho, sabe? Como se fosse uma historinha. E aí a gente lê isso junto com o grupo e a gente vai dando as nossas impressões do que pode ser, certo? E aí vai encontrando os termos desconhecidos sobre o caso, vai levantando hipóteses. Nessa tutoria de abertura, lá na UFPSA, a gente não precisa saber nada, de certeza, assim, nada. Tudo são especulações. E o professor, que é o nosso tutor, ele vai nos guiando no desenrolar dessa tutoria, certo? Teve a tutoria de abertura de 10 às 12. Aí à tarde a gente tem aulas expositivas. Então, é como se fosse médico tradicional, a parte da tarde. O professor vai lá, tem um assunto específico, os slides, às vezes
fala a nota do quadro e tal, e vai dando aquela aula normal, como se fosse o método tradicional que a gente já tá acostumado. Na quarta-feira é a mesma coisa, aulas expositivas o dia inteiro, isso no primeiro ano. Na quinta-feira a gente tem um estágio pela manhã, aí na quinta-feira à tarde pode ter ou não aula, é meio que livre. E na sexta-feira também, pode ter ou não aula. O primeiro ano de medicina é meio que livre essa questão da sexta-feira, sabe? O segundo período é que fica mais puxadinho essa questão dos horários. O primeiro período é até mais tranquilo em relação aos horários da sexta-feira. Mas é tipo isso, em resumo. Aí, vocês lembram que a gente abriu um caso na tutoria na terça-feira de 10 às 12. Na outra terça-feira da outra semana, a gente agora vai fechar esse caso que foi aberto na semana anterior. Aí, meu amor, nessa tutoria de fechamento, que a gente chama tutoria de fechamento, que sempre acontece de 8 às 10, a gente vai falar sobre o caso. Vai falar sobre o que estudou, entendeu? E aí fala tudo. Nessa tutoria de fechamento não é de bom tom que você tenha muitas dúvidas assim sobre o assunto, porque é bom que você tenha estudado. É bom que você leve inovações para essas tutorias de fechamento. E o que são inovações, Isa? É um artigo científico publicado recentemente, publicado em uma revista de referência, entendeu? É tipo isso. E outra coisa que eu esqueci de comentar, né? Essas tutorias, tanto a de fechamento quanto a de abertura, a gente está sendo constantemente avaliado. Então, o professor analisa se a gente está participando, se a gente está contribuindo para o conhecimento coletivo, se a gente está trazendo inovações, sabe? E outra coisa que eu também esqueci de comentar é que entre a tutoria de abertura e a tutoria de fechamento, que o intervalo dela é uma semana, a gente tem que postar no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. E o que é que a gente posta nesse AVA? Que tanta gente fala e ninguém entende o que é. É como se fosse um blog, minha gente, só que é um blog para o nosso curso, entendeu? Eu não sei se outros cursos têm, mas o curso de medicina especificamente tem esse AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, em que a gente consegue ver os posts dos nossos colegas do grupo, né, do nosso grupo de tutoria, e os professores também conseguem postar lá. Tipo, eles vão postando perguntas, por exemplo, quais são os dados epidemiológicos sobre a diabetes mellitus na cidade de Caruaru, no Brasil, não sei o quê. Aí ele pergunta lá esse tipo de pergunta. E aí a gente pega e tem que pesquisar sobre isso. Aí posta tanto no AVA ou leva para a tutoria de fechamento, como se fosse uma inovação, entendeu? É tipo isso, o AVA é isso, você tem que criar posts para poder mostrar ao professor que você está estudando. A gente tem uma quantidade mínima de posts que tem que fazer durante a semana e, sem sombra de dúvidas, o AVA é a parte que mais consome o nosso tempo. Porque, além dos estudos amados que a gente tem na faculdade, de aula, não sei o que, né, carga horária gigante que eu falei pra vocês, a gente tem que preparar post, e aí o post tem que ser escrito bonitinho, tem que ser nas normas da ABNT, tem que ter imagem, tem que ter não sei o que. É uma coisa que demanda tempo, sabe? Especialmente no primeiro ano. Mas é isso. Aí teve a tutoria de fechamento, finalizou, e aí depois da tutoria de fechamento tem outra tutoria de abertura, que já é o próximo caso da semana, e assim o ciclo se repete, entendeu? Até terminarmos o módulo. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que a faculdade de medicina da UFPSA especificamente, a gente não tem cadeiras específicas, tipo bioquímica 1, bioquímica 2, não sei o que. A gente tem módulos, entendeu? E naquele módulo a gente vê tudo, assim, a gente vê coisa de anatomia, a gente vê matéria de fisiologia, tudo relacionado ao foco principal daquele módulo. Tá entendendo? Mais uma coisa que eu quero comentar com vocês, se a faculdade atendeu ou não as minhas expectativas, né? Porque antes da gente ser aprovada, a gente cria uma expectativa muito alta. E aí, minha gente, o que é que vocês acham? Gente, o curso é incrível. Atendeu super e foi muito melhor do que eu imaginava, assim, de fato. Porque, às vezes, assim, eu paro e fico pensando, eu tô vivendo isso mesmo? É incrível, assim. O curso é incrível. Os professores são muito, 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 muito humanos, assim. É algo que eu nunca tinha visto antes em outra área, assim, né? Especialmente eu que venho da engenharia, que é um pessoal muito das exatas, assim. Eu tive um choque, assim, de realidade muito grande, porque minha expectativa de curso universitário era muito mais rígida. E lá não, na medicina, a UFPE daqui de CA, só paz e amor. Além disso, os seus colegas de turma, no geral, eles passaram por muitas dificuldades para poder chegar ali, sabe? É
É muito encantador você estar estudando ao lado de pessoas com histórias tão incríveis. Sério, isso pra mim, na primeira semana do curso que a gente vai se apresentando e tal, eu ficava pensando, meu Deus do céu, que história incrível, história de superação, minha gente. É incrível, vocês vão conhecer isso, vocês vão testemunhar isso quando vocês forem aprovados, vocês vão ver daqui a pouco, né? E é isso, gente, com isso eu espero que eu tenha respondido as principais dúvidas. Qualquer coisa, só deixar aqui nos comentários. Me sigam nas redes sociais, que no caso é só o Instagram mesmo, vou deixar aqui também. Se inscreve no meu canal, eu pretendo ficar mais constante aqui, né? Postar alguns vlogs, postar outras características sobre a Faculdade de Medicina. Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus.